Fala galera, na aula de hoje nós vamos fazer uma explicação de função periódica. Uma função de f reais e reais é periódica se existir menor real positivo, o p, denominado período, tal que f de x mais p é igual a f de x, em que o x é real. Agora de exemplo, galera, a gente vai mostrar um gráfico de função periódica, um gráfico clássico, que é uma função de seno de x, f igual a seno de x, que é esse gráfico aqui, que geralmente varia de 1, entre 1 e menos 1. Olha, o gráfico é uma função crescente, em que os pontos são mais ou menos assim, e é assim que fica uma função senoide, em que o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é igual a 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1, 2π é igual a 0, aqui é o ponto 0, o seno de 5π sobre 2 é igual a 1, o seno de 3π é 0, e o seno de 7π sobre 2, e o seno de 4π. A definição de função periódica é bem simples. Ela diz que uma função de reais em reais é periódica se existir um menor positivo, que é o p, denominado período, tal que f de x é igual a f x mais p, em que todo x é real. Como exemplo, nós vamos mostrar um gráfico que é bem clássico e comum das funções periódicas. O gráfico é o seguinte, é um gráfico da função seno, que é uma senoide. A senoide é o quê? É isso aqui, ó. Tem um ponto x, ó, o ponto y, o ponto x e o seno de 0. A função senoide é essa aqui, ó. Ela vem desse ponto até esse e acaba aqui. São esses pontos. Ele disse que o seno sempre varia de 1 a 1, a menos 1. O que isso significa? Significa que ele vem de 1 a menos 1. Ele sempre varia de 1 a menos 1. E ele diz o quê? Ele diz que o π sobre 2, o seno de π sobre 2 é igual a 1. O seno de π é 0, que está aqui no eixo x. O seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Ele diz que o seno de 2π é 0, que está no eixo x. O seno de 5π sobre 2 é igual a 1. O seno de 3π, que é 0. Tem o seno de 7π, que fica isolado, é esse 7π sobre 2, e tem o seno de 4π, que é 0. E ele diz que o seno sempre assume os mesmos valores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que do 2π até o 4π, aqui ó, 2π até o 4π, ele assume os mesmos valores, ou seja, de 2π, de 2 em 2π, ele assume os mesmos valores. E por que isso acontece? Isso é fácil de ver pela circunferência trigonométrica, que vamos mostrar no próximo desenho. Então, galera, como o Felipe disse, agora a gente vai dar continuação na parte de circunferência trigonométrica. Vou começar fazendo o raciocínio aqui, fazendo circunferência.
Então, aqui no o eixo das abscissas vai ser o eixo dos cossenos. Vou escrever aqui, cossenos. E o eixo das ordenadas sendo o eixo dos senos. Então, agora, para exemplificar, eu vou determinar o arco θ aqui no primeiro quadrante. Pode ser em qualquer um, mas eu vou fazer aqui no primeiro, só pelo exemplo. Esse aqui. Tá, o arco θ, então, eu exemplifiquei aqui no primeiro quadrante, mas pode ser em qualquer um. Se eu pegar aqui o arco θ no primeiro quadrante e eu der uma volta completa nesse sentido, aqui, ó, se eu der uma volta completa, ele vai ter um ponto congruente, que vai ser θ mais 2π. Se eu der mais uma volta, vai ser θ mais 4π. Se eu der mais uma volta, vai ser θ mais 6π. E assim sucessivamente. Bom, dando sequência na explicação, vamos resolver um exemplo. Seja uma função f de reais em reais uma função ímpar, tal que, para todo x pertencente aos reais, tenhamos f de 20 mais x igual a menos f de 20 menos x. Ou seja, sabendo que menos f de 20 menos x é ímpar, ela é igual a f de x menos 20. Ou seja, f de x é igual a f de x menos 20 menos 20. Mas por que eu vou escrever isso? Porque eu quero usar esta função aqui. E essa será igual a f de 20 mais x mais 20, que é igual a f de x mais 40 para todo x pertencente aos reais. Ou seja, nós podemos concluir que ela é sim periódica. Então é isso, galera. Acabou. Sei que você vai crescer.